vou fechar, você dá as boas-vindas aí. Um abraço a todos aí, pessoal. Tá bom. Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas à 15ª Primavera de Museus. Aqui quem fala é o servidor público ligado à Secretaria Municipal de Cultura, o Danilo Lagoeiro. Quero saudar aí todos os inscritos, as inscritas. A gente está iniciando essa 15ª Primavera e eu vou apresentar brevemente o contexto aqui de organização dessa 15ª Primavera, a proposta temática também ligada ao IBRAM. E aí, na sequência, a gente começa a primeira atividade online da Primavera com o Museu Histórico e de Artes de Ibiporã, que já está aqui na sala com os convidados, que vai abordar a vida e obra do Henrique de Aragão, um grande artista plástico aqui da região. Bom, a 15ª edição da Primavera de Museus, ela propõe o tema Museus, Perdas e Recomeços, para refletir sobre a função dos museus nesse momento. Como espaços de convergência da experiência humana, sejam elas experiências sociais, históricas ou artísticas, os museus proporcionam um reencontro com a história. Como repositórios de experiências e emoções, podem ser também espaços individuais e coletivos de superação e de reinvenção. A temporada de eventos da 15ª Primavera de Museus será realizada nacionalmente entre os dias 20 e 26 de setembro de 2021. De maneira local, a nossa organização propôs eventos online e eventos presenciais também, de 20 a 24 de setembro. Em nossa região, a participação nessas ações nacionais promovidas pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, aglutina uma série de museus da região norte do Paraná, tais como da cidade de Cambé, Ibiporã, Rolândia e Londrina, além de instituições culturais como o Sesc Cadeião e as instituições de ensino superior, a UEL, Universidade Estadual de Londrina, e o Centro Universitário Filadélfia, a Unifil. As atividades locais programadas para essa edição da 15ª Primavera de Museus têm como objetivo ofertar ao público participante, bem como às equipes dos museus envolvidos, contato com produções, apresentações e encontros guiados pelo tema Museus, Perdas e Recomeços, estimulando, então, reflexões e debates acerca das demandas e desafios de nosso tempo, bem como indicações e apontamentos na direção de novas possibilidades de atuação e atendimento de públicos variados. A realização da 15ª Primavera de Museus é do Museu de Arte de Londrina, Secretaria de Cultura de Londrina, Museu Histórico e de Artes de Ibiporã e Museu do Café de Ibiporã, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ibiporã, Museu Histórico de Cambé, Secretaria Municipal de Cultura de Cambé, Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz, Universidade Estadual de Londrina, Museu Municipal de Rolândia, Secretaria de Cultura e Turismo de Rolândia, Centro Universitário Filadélfia, Unifil, Projeto de Educação Patrimonial, Sesc Cadeião. A comissão organizadora é formada pela professora doutora Edmeia Aparecida Ribeiro, que é diretora do Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz, o Eduardo Pavinato, agente administrativo do Museu Histórico de Cambé, Jaime Caster, que já vai falar com a gente na sequência, coordenador de projetos da Secretaria de Cultura e Turismo de Ibiporã, Museu Histórico e de Artes de Ibiporã, o professor Dr. Leandro Henrique Magalhães, professor e coordenador de expansão de polos do Centro Universitário Filadélfia Unifil, Maria Luísa Alves Fontinelli, diretora de Ação Cultural da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, a Solange Prete, coordenadora do Museu Municipal de Rolândia. A organização tem o apoio da Secretaria Municipal de Idoso de Londrina, do projeto Terceira Idades, ligado à Universidade Estadual de Londrina, do programa Universidade Aberta Terceira Idade, a UNAT, UEL, e a Secretaria Municipal de Educação de Londrina, além da Rádio UEL. A metodologia aqui do evento
para a programação online é de realização via a ferramenta do Google Meet, como a gente já está aqui nesse espaço da sala virtual, devido aí às restrições de combate à pandemia do coronavírus. Também teremos programações presenciais que estão especificadas na nossa programação geral, ali no link de inscrição da Unifil, tá? Para a certificação, a gente reforça aí a necessidade do preenchimento das listas de presença, que vão ser sugeridas e postadas aqui no chat. Fiquem à vontade para fazer perguntas pelo chat e depois no momentos específicos de bate-papo, de interação aí com a atividade. E para que a gente inicie a nossa 15ª Primavera de Museus, eu vou chamar o coordenador de projetos da Secretaria de Cultura e Turismo de Biporã, o Jaime Caster, que vai fazer a mediação da atividade intitulada Exibição do documentário Henrique de Aragão, um artista transcendente, de 2021, que vai ser seguida de bate-papo com o diretor do filme, Daniel da Silva, que já está aqui presente, e o arquiteto, músico e amigo de Henrique Aragão, Marcos Perisson. A mediação da atividade, então, com vocês, Jaime Castro, fica à vontade. O espaço é nosso e que bom estar conjuntamente aos colegas aí dos museus públicos, promovendo mais uma Primavera de Museus, já num contexto um pouco diferente, né? Podendo aí ter algumas atividades híbridas, que são aí no contexto presencial, principalmente lá em Ibiporã, né? Aí em Ibiporã, né, Jaime? Vamos ter bastante atividades presenciais. E agora com vocês, o Jaime vai conduzir essa atividade focada aí na obra do Henrique de Aragão. Muito obrigado e fiquem à vontade. Beleza, Danilo. Muito obrigado pela abertura aí. Saúde a todos os participantes da sala, né? Aos poucos vai ganhando corpo, né, o evento e a quantidade de participantes, o pessoal vai se divulgando, né? Então, para a gente ganhar tempo, eu já vou passar para quem vai fazer a exibição do filme, né? Já foram apresentados aí o Marcos de Alencar Perisson, né? Que é um amigo muito íntimo do Henrique de Aragão, né? A família dele toda, Perisson, é muito próxima, né? Acolheu o Henrique de Aragão quando ele chegou aqui a Ibiporã, na década de 60. O Daniel da Silva também, roteirista e produtor do documentário. E então eu vou pedir para o Ailton, né? Ele vai exibir o filme a partir do computador dele, tá? Aguarde só um pouquinho a questão técnica. É contigo aí, aí eu fixo a tela. E brotando dentro de mim a forma que eu estou procurando, né? Quer dizer, há alguns autores que acham que ela já existe, que quando esse aço saiu de lá da fábrica, que veio aqui para casa, sobrou ali em cima, ele está sabendo que ele vai ser. Eu que vou dar a forma a ele. Ele vai passar a existir como forma a partir do momento que eu trabalhar com ele. Mas essa forma existe como, diríamos, para usar uma palavra assim, bem empenhativa, ela já se encontra no cosmos. Eu diria até desde o Big Bang, que ela está lá. Agora, depende de mim agora, e nesse espaço, ainda mais sendo filmado, para produzir isso. Danilo, Marcos, faça um joinha aí se o som está chegando legal para vocês. O áudio do vídeo. Assim, legal. Quem foi Henrique de Aragão? Para mim, Henrique de Aragão
foi um dos maiores artistas plásticos do norte do Paraná e também do Paraná como um todo. Henrique de Aragão nasceu em Campina Grande, cresceu em Campina Grande por um período, depois foi para Recife, depois foi para a Europa e depois de um tempo ele passou a viver aqui em Biporã. Eu não sei muito bem como foram os seus primeiros momentos de encontro com a paróquia. Sei que ele veio lá do Nordeste, chegou aqui e os padres encomendaram para eles obras de grande vulto para responder aos pedidos do Concílio Vaticano II. Então, a reforma do presbitério, ele começou esta reforma fazendo o altar, sacrário, a grande imagem de Cristo ressuscitado e a cúpula e o transepto. As obras do Henrique recebiam críticas boas e excelentes dos críticos especializados. Eu mesmo vi alguns desses da revista Veja, aqui, da Alice Araújo e tal. Mas, em geral, na comunidade, no senso comum, a coisa era dividida, né? Principalmente pelas obras mais, assim, vamos dizer, polêmicas, de nudez, né, que tinham. Eram figuras sacras, né? Jesus Cristo, etc., mas nuas. Henrique queria mostrar a pureza, queria mostrar que o corpo era a expressão também de Deus. Percebo que o nada e o tudo é a minha fonte, raiz, origem. Estou aqui, agora, de passagem, passageiro. O meu destino é a minha origem. Viajo em ciclos, em círculos, centro e superfície. Passando. Então, Henrique foi para estudar, né? Foi para estudar Belas Artes em Recife. E ali ele começou, mesmo fazendo o curso, ele começou a fazer a exposição das obras de artes dele. O Henrique conheceu o movimento Focolare aqui no Brasil. E a partir de então ele teve a oportunidade de ir para a Europa, né, viver nessa comunidade, essa grande comunidade que é o movimento Focolare. Em Roma, é o berço das artes no mundo. Então foi ali que o Henrique viveu várias experiências, entre elas é conhecer a Capela Sistina e conhecer aí o principal artista influenciador do Henrique, que é Michelangelo. O Henrique estava fazendo um trabalho em São Paulo, num colégio, e conheceu o Dom Alberti, que era o bispo de Apucarana. E Dom Alberti convidou Henrique para vir fazer uma obra na Catedral de Apucarana, que é um afresco que tem, que é uma coisa maravilhosa. O Henrique foi muito bem recebido. Viu? Não digo tapete vermelho, mas quase. Porque ele veio trazido pelos padres, os padres sempre foram muito bem respeitados. Então, ele veio para trabalhar com os jovens, e era cheio de jovens em volta. Os primeiros trabalhos artísticos do Henrique em Biporã, até sobre a influência também dessa corrente que ele teve, essa experiência que ele teve na Europa dentro das artes sacras, foi a Igreja Matriz de Biporã, onde ele permaneceu trabalhando aí na década de 70, meados dos anos 80, até finalizar a igreja ali, utilizando aí de trabalhos como pintura, escultura, influenciando também em detalhes construtivos na arquitetura daquela edificação. Eu acredito que os primeiros trabalhos artísticos foram religiosos, depois ele se abriu também para obras civis. Sobretudo a obra de maior vulto, o Cristo ressuscitado. Estávamos após o concílio e se frisava muito mais a ressurreição do Senhor do que o Cristo crucificado.
Mas a gente questionava e conversava, e ele se deixou uma vez falar que ele gostava de Modigliani, né, que era um artista italiano que viveu em Paris no início do século XX, que trabalhava as figuras de maneira alongada, pescoços alongados e tal. E a característica do Henrique tem muito disso, né? As obras dele têm essa coisa do alongamento, né? O Henrique é um artista autodidata, ou seja, ele não aprendeu a técnica dele com um outro artista. Ele desenvolveu pesquisas na área de escultura, na área de pintura, e a partir de então ele criou um estilo próprio. E até ele sempre falava isso para mim: você está tendo uma oportunidade que eu não tive. Eu fui discípulo do Henrique, mas ele não foi discípulo de ninguém. Ele desenvolveu pessoalmente essas técnicas, trabalhando, pesquisando. O que o Henrique trouxe de contribuição para a arte brasileira? O Henrique, desde muito cedo, a gente fala aí na década de 60, 70, 80, o Henrique já trouxe elementos bem contemporâneos para a produção artística, que é a escultura em aço, principalmente o aço inox, que hoje é um material nobre, que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era um material mais difícil de se trabalhar. Não se tinha notícia, pelo menos aqui na região, talvez no Brasil tivesse aqueles artistas que trabalhassem o aço em obras abstratas, geométricas, mas o Henrique não foi para esse lado, ele foi para o lado figurativo. E também uma outra característica que a gente pode citar dentro da obra do Henrique é o misticismo, né? Então, essa relação entre terra e céu, né? Entre homem e Deus, e não só no cristianismo, mas ele tinha uma profusão aí de crenças, né? Ele usava elementos da cabala, elementos dos zodíacos, elementos do cristianismo, e ele trazia muito esse misticismo para dentro do trabalho dele. Conceituação de fundo da obra do Henrique pode dizer que é toda calcada na mística. O Henrique era um místico antes de ser um artista. Toda a obra dele perpassa por aí, questionamento do divino, do mistério, da vida, das pessoas, né? Por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo, de onde a gente veio. O Henrique também era professor de artes. Ele, além de diretor da casa, ele também ensinava aqui na escola para crianças, para adultos também. E nesse espaço que ele conquistou através da prefeitura, que o prefeito da época doou para ele conseguiu construir um legado dele, porque ele trouxe a cultura para Ibiporã, e esse espaço foi perfeito para o que ele queria na época, e depois que ele foi melhorando, né, o espaço e incrementando com as ideias dele, ficou maravilhoso. E hoje a gente tem aqui esse lugar onde você respira arte por todos os lados. Então, o Henrique, ele foi um professor de artes, mas eu não digo só nas artes plásticas. O Henrique foi professor de teatro, de dança, até mesmo de música, né? Na área da poesia, da escrita. E ele foi professor no Colégio Estadual aqui de Ibiporã e foi um professor aqui dentro da Casa de Artes também. Ele era um mecenas que abrigava todos que batiam à sua porta, procurando abrigo para ensinar violão, ensinar música, flauta doce. Eu mesmo fui lá para ensinar flauta doce, ele me deu uma sala, né? O Walter Lopes para violão, o Adanac para ensinar balé, que depois virou o balé de Ibiporã. Então o Henrique nunca deixou de abrigar uma iniciativa, teatro, então nem se fala, né? Ele mesmo dirigiu, escreveu, atuou, então ele abrigava todos que o buscavam em todas as artes também. O processo de criação do Henrique de Aragão envolvia inicialmente a produção de um croquis ou de um desenho de um projeto. Isso poderia ser para um quadro, para uma escultura, para um monumento público. A partir de então, ele começava a desenvolver. Se fosse pintura, ele escolhia o chassi do quadro, a dimensão, ele esticava o próprio chassi do quadro, fixava e passava aí uma base através de uma tinta acrílica, que era a principal técnica que ele utilizava. Sobre a escultura, da mesma forma, então o Henrique fazia um croquis inicialmente da escultura ou do monumento, poderia ser em papel, sulfurizê, num quadro que nós tínhamos no ateliê, e a partir de então a gente começava a executar essas obras. Então toda a escultura ela tem uma parte interna.
Se ela é pequena, ela é só feita com lâminas, mas se ela é uma obra grande, de proporções externas, que vai ficar sob a influência das intempéries, do tempo, do vento, a gente fazia uma estruturação interna com um material compatível e depois, posteriormente, a gente fazia uma limpeza, no caso do aço inox, ou um revestimento com um verniz, no caso aí de um cobre ou de um latão. Então, essa é a técnica que o Henrique utilizava, com vários materiais, ferramentas diferentes, tesouras para cortar lâminas mais finas, maçarico para cortar lâminas mais grossas, e posteriormente o Henrique passou a utilizar uma máquina de plasma, que é um equipamento moderno que utiliza ar comprimido e energia elétrica para fazer o corte dos materiais. Dentro das obras mais importantes do Henrique, eu cito a obra do Monumento Passageiro, que é uma obra emblemática, grande, em proporções, em elementos visuais, que desde criança eu já me encantava com aquela obra que fica ali em Londrina. E aqui dentro da Casa de Artes, uma obra bem importante, que eu acredito que representa muita obra do Henrique, e essa ligação que ele tem com a espiritualidade, com o misticismo, se chama Ícaro Resgatado, que é um retrato, um registro de uma cena grega, ou seja, de Ícaro que ganhou asas, se aproximou do sol, e essas asas derreteram e ele caiu e morreu. E o Henrique pega um pássaro que faz parte da obra dele, ele tem muitos pássaros, né, da concepção artística dele. E esse pássaro resgata Ícaro. Então a gente tem a ligação de Deus, do divino, com Ícaro, com a mitologia grega. Então isso é muito característico na obra do Henrique. E a última obra especificamente que ele fez em escultura, que não terminou, foi O Anjo e o Grilo, que é uma obra inacabada que se encontra hoje no ateliê. A gente pode ver nas obras do Henrique as expressões mesmo dos trabalhos dele, é uma expressão de gratidão, né? Ele sempre faz os trabalhos dele com as mãos assim. Se você for ver os trabalhos do Henrique, a maioria deles, as figuras têm as mãos assim. E outra coisa que eu sinto também nas obras do Henrique, o Henrique nunca fez para si as obras. Ele fez as obras para os outros. Isso era uma expressão de amor por parte dele também. Isso fruto de ter um espírito profundo de amor à humanidade, né? Às pessoas. Deus realmente oferece dons maravilhosos a tantos homens. E o homem é um todo. Então ele é artista, mas era humano, era amigo, era uma pessoa com a qual eu podia trocar ideias sobre muitos assuntos, sobretudo algum assunto um pouco cultural, da história de arte da igreja, etc. Passando, desde o fim, em direção ao fim, até que o finito não terá mais sede, pois é infinito. Então, não serei mais passageiro. Integrado no sou, amálgama, por graça da presença do é, não haverá mais retorno. O Henrique, para mim, ele sempre foi uma inspiração, um motivo de seguir em frente. Uma vez até a gente se questionou, o que a gente é? Que ligação, que espécie de ligação que a gente tem? A gente é parente, você é minha filha, eu sou seu pai, seu irmão. A gente tinha uma ligação. Então, ele para mim sempre foi inspiração na arte em todos os sentidos. E ele ensinou uma coisa, para mim, eu tenho certeza que para muitas pessoas, que foi a importância que tem o amor, a importância que tem você amar uma pessoa e principalmente você demonstrar o amor que você tem pelas pessoas. O Henrique era um inconformista, ele não se conformava com a injustiça, não se conformava com a hipocrisia, com a mediocridade, sabe? Ele era muito crítico, muito ácido. Às vezes a gente discordava radicalmente, mas a gente precisa ser provocado, porque se você quer sempre as coisas como estão, etc., as coisas não mudam nunca. Mas acolhia muito bem todas as pessoas e se podia com ele viver amizades verdadeiras, conversando de tudo. O principal legado que o Henrique deixa, principalmente para a cidade de Biporã, é sua própria obra, que é concreta. E também a pessoa que ele foi e a influência que ele teve sobre as pessoas que participaram aqui nesse ambiente de arte, que é a Casa de Artes e Ofícios Paulo VI. O Henrique me ensinou muito de que modo você exercer a criatividade, por exemplo. Como você imaginar espaços, né? Como você se soltar
como que você pode buscar um astral diferente? A minha vida, houve uma transformação, não só minha, de muitas pessoas aqui em Biporã. Para começar, o Henrique trazia com ele uma riqueza, né, muito grande, não só espiritual, mas humana e cultural, né? O legado de Henrique para a sociedade foi a importância da cultura na nossa vida, na vida de Ibiporã. Como Ibiporã mudou com a presença de Henrique, como os jovens tiveram a sua vida influenciada e mudada pela presença de Henrique aqui, porque ele incentivava a gente de uma maneira assim muito peculiar. Naqueles cabelos brancos que ele tinha, assim, ele chegava assim como se fosse uma nuvem em cima da gente e ele abraçava com aquele amor. E isso, para quem é envolvido com arte, a arte tem que te abraçar. No momento que você se sente abraçado pela arte, você é tomado por ela e não tem como mais você se livrar da arte. A arte está na sua vida e vem para ficar. E quando eu pergunto para Deus, que tem horas que eu não acredito muito nele, né? Não aquele Deus barbudo do Velho Testamento, mas o cosmos, o Deus que faz com que tudo isso continue em pé, apesar das nossas falhas. Então eu pergunto para ele: escuta, o que você quer de mim? Aí me vem uma resposta de Chiara Lubick, que ela diz o seguinte: continua a fazer arte. Esse é o teu dom à humanidade. E a tua arte, pelo que eu vi até agora, não é só bela, mas ela se torna contemplação. Então, vai em frente, fazendo isso que é o que Deus quer de você. Eu vivo assim, não tenho o que fazer. Por isso que eu lhe digo, não sei viver, sei fazer arte. E aí, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Beleza. Então, nós acabamos de assistir, né, ao documentário Henrique de Aragão, um artista transcendente. Ele tem data de produção deste ano, 2021, então é uma produção nova. Ele só foi assistido, por enquanto, por um público seleto de convidados, né, no dia da... Aliás, não foi no dia que foi feita uma live em homenagem ao Henrique de Aragão, de 6 anos da morte dele, que foi dia 25 de agosto. Esse documentário foi passado para um grupo pequeno, devido às restrições da pandemia, comecinho de setembro aqui no Cine Teatro, né? E algumas pessoas que participaram da produção, os entrevistados, aí o diretor do filme é o Daniel, que está aqui presente na sala, um dos entrevistados que é o Marcos de Alencar Crisson, tá? E os demais, a Marilza, né? Acho que o padre João Giomo não pôde vir naquela exibição, então nós vamos fazer agora uma exibição, esse é um pedido do secretário de Cultura e Turismo aqui de Porão, o Luciano Bettiati, uma segunda exibição para um público maior, né? Presencial, 100 pessoas, seguida com a recepção própria, né? Que o pessoal aqui da Secretaria de Cultura e Turismo sempre recebe os visitantes, né?
com uma música, né? Lá nos fundos da casa onde morava o Henrique de Aragão, da Casa de Artes e Ofícios Paulo VI, vai haver uma exibição de dança, né? Algo para tornar um clima mais agradável ainda na noite, não ser apenas a exibição do filme que vai ser no cinema do Cine Teatro, nesta quarta-feira à noite, às 20 horas. Quem estiver na sala acompanhando já está convidado, né? A gente pode deixar um link também para o pessoal se inscrever, para aproveitar e fazer essa visita também aqui em alguns espaços da Secretaria de Cultura de Biporã, né? E esse espaço lindo, único no Paraná, que é a Casa de Artes e Ofícios Paulo VI. Um pouquinho da história dele tem nesse documentário, e daí os nossos convidados dessa tarde vão dar sequência. Bom, eu gostaria de falar sobre uma questão técnica, né, do vídeo, né? Como opção, primeiro nós fizemos a opção de exibir o vídeo numa resolução que é chamada 720 por 480, para ela rodar de uma forma mais fluida, né? E acompanhando o áudio. Mas esse filme tem a resolução, nós temos aqui, né, nós vamos disponibilizar no YouTube, após a exibição de quarta-feira à noite, provavelmente no final dessa semana, na conta da Fundação, da Secretaria de Cultura e Turismo, né? Então, lá ele vai estar em Full HD, o Daniel até nos informou, né, que ele gostaria que fosse disponibilizado até para nós termos no arquivo, e ele também ter, na qualidade 4K, né, a qualidade máxima que tem de vídeos atualmente, né, no YouTube. Então, vai estar lá em resolução mais alta, também quem quer assistir em Full HD ou em 720 fica bem melhor do que nós assistimos aqui hoje, né. Mas aqui era só para a gente realmente poder democratizar, né, a um público um pouco maior, né, esse filme que vai ser lançado, em breve ele vai estar ao público, e para, na verdade, fomentar esse debate, esse bate-papo gostoso que a gente quer a partir de agora, né? Então, eu gostaria só de registrar que estão presentes nos créditos, né, mas devido à qualidade da resolução da imagem, né, talvez vocês não viram, eu gostaria também de fazer o agradecimento a algumas pessoas que foram os entrevistados principais que tiveram participação especial nesse filme. O padre João Giomo, que é um padre do PIME, que encomendou muitas obras ao Henrique de Aragão, né, e fez parte um pouco dessa história, essa ligação forte do Henrique com a arte sacra, né, e ele confirmou que talvez venha com alguns outros sacerdotes do PIME para prestigiar essa apresentação, essa exibição presencial na quarta-feira. Então, o padre João Giomo, o Agnaldo Adélio, que era o ex-secretário de Cultura e Turismo, né, até ano passado, ele é um artista plástico, é um arquiteto, né, é uma pessoa muito ligada ao Henrique de Aragão, né, aprendeu várias técnicas com o Henrique e foi um daqueles aprendizes, né, que inclusive ele tem a intenção de publicar um livro sobre técnicas, para que mais pessoas possam ter acesso às técnicas que o Henrique desenvolvia, com ferro, com madeira, com solda, aço inox e outros materiais, né. Outro que participou também ali, que está nos GCs, né, o Gastão Botti, né, um amigo que ficou com o Henrique de Aragão até os últimos dias, né, alguns deles, né, o Marcos, né, que vai falar agora já em seguida, e a Marilza também, que fazia teatro com o Henrique. Eram algumas das pessoas que conviviam ali na Casa de Artes, dentre tantas e tantas, né, essas pessoas foram selecionadas, né. E também a participação especial da nossa amiga aqui, que já trabalhou na Secretaria de Cultura, a Tainara Paulette Fernandes, que é jornalista e atriz, né? Ela tem várias participações, é uma menina muito dinâmica e tal, eu tenho um maior carinho por ela, já foi estagiária nossa aqui, né? Nessa área de preservação da memória e jornalismo aqui na Secretaria. Eu peço a licença, então, ao Marcos, para pedir uma palavrinha para o Daniel da Silva, né? Abrir o teu microfone aí, Daniel, para você poder falar um pouco sobre essa seleção desses entrevistados, né? Talvez teria muitas pessoas, né? Mas conseguiu chegar a esses. Foi uma amostragem boa, né? De pessoas ligadas ao Henrique de Aragão, não muitos, até porque é um documentário só de 20 minutos, né? A gente tem, já digo para vocês que a gente tem vários outros materiais também publicados, gravações originais com o Henrique aqui no nosso acervo do Museu Histórico e de Artes e da Secretaria de Cultura, né? Conseguimos fazer com ele em vida ainda. Mas então fale um pouco, Daniel, sobre a seleção, esse pessoal aí, esses 6 aí premiados, né, que deram os seus depoimentos aí sobre o Henrique. Daí depois já passo depois na sequência ao Marcos. Boa tarde a todos, é uma honra estar participando desse evento de trocas de ideia, de
de ideias que com certeza vêm para fortalecer ainda mais a cultura regional. Essa seleção, né, essa filtragem de fontes foi por meio do Aguinaldo Adélio, que na época era secretário de Cultura, né? Então a gente pediu orientação a ele, porque a gente já conhecia o Aguinaldo, era a pessoa que a gente tinha mais proximidade e que tinha mais proximidade também com o Henrique, né? Até porque foi o último discípulo dele. E a partir daí a gente pegou alguns nomes com ele indicou, sugeriu alguns nomes, a gente entrou em contato, fez pré-entrevistas com esses contatos, né? E a partir daí a gente teve uma noção de quem seria mais relevante para falar sobre o Henrique, né? Quem teve uma convivência assim considerável, que poderia expor tudo aquilo que vivenciou com esse grande artista aí no estado do Paraná e, por que não, no Brasil, né? Beleza, Daniel, eu vou aproveitar para a gente fazer de forma dinâmica, então eu vou deixar o microfone aberto, você também fique à vontade. O Marcos também pode ficar com o microfone aberto, por favor, tá bom? Eu gostaria que você falasse sobre esse incentivo, essa possibilidade, né, de ter reunido uma equipe técnica, né, para produzir esse material, né? Você pode falar também sobre o Túlio, né, a equipe e várias outras pessoas que fizeram parte da parte de finalização, né, e arte gráfica, um material muito bom, né, que vocês podem observar, e que foi viabilizado por meio da Lei Aldir Blanc, né, no edital do ano passado, e que vocês foram produzindo para lançamento esse ano. Você quer saber a questão da escolha da equipe técnica, como que Não, foi? pode falar sobre também a importância da Lei Aldir Blanc, né, e da execução municipal. Agora temos um outro edital em andamento também para abarcar mais áreas, né, conseguir chegar mais aos artistas, aos produtores culturais da cidade, Sim, né, foi muito, para que o recurso fique na cidade, seja... Principalmente por conta dessa situação, que todas as áreas estão sendo afetadas devido à pandemia, né? Então foi muito importante, uma ajuda que veio realmente para facilitar a vida dos profissionais artísticos. E assim como a nossa equipe também, né, ajudou bastante. Apesar de ser um recurso que teve que ser dividido com várias pessoas, deu para dar uma colaborada aí no nosso progresso artístico. Eu quero agradecer muito a participação do Marcos Pelisson no documentário, assim como todos que participaram, né, a minha equipe, os entrevistados como um todo, porque sem eles, de fato, não aconteceria uma produção tão emocionante como foi essa, né? Ali eu só fiz o esqueleto de tudo aquilo, mas o conteúdo mesmo partiu de vocês entrevistados e da minha equipe super talentosa também, o Túlio com as imagens, já tinha equipamentos profissionais que ajudaram também numa produção de qualidade, a Daniele, que nem se fala, uma super editora, que mora em Minas Gerais, mas ela vem e frequenta aqui a casa de parentes, no Paraná, e a gente se conheceu por conta disso, né? Então a gente criou esse laço de amizade e eu contei com ela também para esse trabalho. Então é tudo ali uma simbiose, uma sincronia ali que gerou tudo isso, e eu agradeço muito essa oportunidade, né? Graças à Lei Aldir Blanc aí, que vem mais por aí, e a gente pretende ingressar nessa novamente aqui por Ibiporã, né? Quando surgir a oportunidade aí de um novo edital. Beleza, obrigado, Daniel. Então, Marcos, fique à vontade aí para falar não só sobre a qualidade final, né, que essa produção alcançou, né, deixando bem claro que essa é uma produção independente, essa não é uma produção como muitas das que eu participo, né, colaboro, da Secretaria de Cultura, né, é uma produção totalmente independente, né. Então, nossos parabéns profissionais de qualidade, né, que conseguiram captar, né, o valor desses depoimentos nessa seleção de poucos entrevistados, né? E daí fique à vontade, o Marcos, até para falar sobre a proximidade da família com o Henrique, né? Essa pessoa, podemos dizer assim, lendária, né? O Henrique é um extremamente bem-humorado, é muito espirituoso e também é uma pessoa nas artes, assim, digamos, a figura humana dele que representa demais para todos nós aqui do Norte do Paraná. Então, o microfone é teu, Marcos.
Eu agradeço a todos os participantes pela oportunidade, ao Jaime que me convidou, ao Daniel por ter convidado também, né, e também nessa oportunidade de dizer e saudar esse 25º, se não me engano, não, 15º encontro. 15ª, Primavera de Museus. Encontro, bem-vindos todos, e dizer que eu sempre estive ligado à cultura, minha formação é de arquitetura, mas eu sou também membro da Orquestra Sinfônica da UEL há mais de 30 anos, de modo que eu participo ativamente, sempre participei da vida cultural com grande intensidade, interesse, né? Tive a oportunidade, junto com mais 3 amigos, de elaborar com muito amor esse projeto do Teatro Municipal Padre José Zanelli, há mais de 33 anos atrás, né? Justamente por estar envolvido nessa coisa. Então, e a importância do Henrique nisso tudo? A importância do Henrique é total, porque claro que de fundo existia um movimento de agitação cultural trazido pela Igreja Católica, onde a gente sempre conviveu, né? Ali com o prédio do Salão Pio XII, onde aconteciam as festas. Então, havia sempre os padres italianos, esses padres italianos, que são missionários, chamado PIMI, que agora eles têm uma casa ali a chegar em Ibiporã, são padres, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos como a formação dos jesuítas. Vamos pegar aí como exemplo a Anchieta, né, que tinham formação teatral, em música, eram compositores, eram músicos, eram guerreiros, quer dizer, de primeira frente, enfrentavam países hostis, né, ao catolicismo, às religiões, como China, na época da Revolução Cultural, enfrentaram outras culturas diametralmente opostas, como Índia, Bangladesh, e vão por lá. Mas eles eram muito bem apetrechados, né, de cultura, música, lógico, uma cultura voltada para o ensino religioso. Então, mas levavam muita coisa na bagagem não religiosa também, como operetas, etc., porque, sendo italianos, sempre tiveram a tradição. A Itália tem uma tradição de arte muito grande, sobretudo na ópera, na música, etc. Bom, eu faço esse preâmbulo para dar o contexto de como se formou esse caldeirão cultural que possibilitou que o Henrique viesse para cá. Então, como é que o Henrique surge? Ele surge no âmbito religioso. Ele pertencia a um movimento religioso que foi citado no documentário, chamado Movimento dos Focolari, que é um movimento que nasceu na Segunda Guerra Mundial por uma pessoa chamada Chiara Lubich e suas amigas filósofas, né, no âmbito da Igreja Católica. Ela morreu não tem muito tempo. E o Henrique, conheceu-a pessoalmente e tal, e ela, como ele próprio cita, o estimulou a fazer arte, porque via nele claro, ele já tinha alguma coisa feita, mas ela reforçou, como ele estava dentro do movimento. Sendo assim, os padres conheceram o Henrique, acho que em São Paulo, e no âmbito do Concílio Vaticano II, que foi um divisor de águas, eu acredito que não só para a Igreja Católica, mas para a humanidade como um todo, né? Porque a Igreja dá um salto muito grande, né? Que não foi fácil e não é fácil até hoje. Nós estamos aqui num ambiente histórico, acho que vale a pena falar um pouco disso, dos museus históricos e tal. O Concílio Vaticano II é rejeitado por setores mais conservadores até hoje, né? E com certeza continuará. Foi até esboçado cismas internos na igreja por causa disso, né? Porque a igreja antes só rezava em latim, de costas para o povo, e etc, e tinha uma série de outras coisas na sua doutrina, que depois foram repensadas, e uma das mais importantes foi virar-se de frente para o povo, estabelecer o altar de frente para o povo. Então, daí que se falou no documentário que o Henrique foi chamado no âmbito do Concílio Vaticano II, pelo Padre João, falou isso, né, para reformular o presbitério. Ora, o que é o presbitério? O presbitério é o altar da igreja, né?
os evangélicos também chamam de presbitério a cátedra onde o pastor vai pregar. E aí na igreja tem o altar, né? E era o sacrário, trabalhava em paralelo, isso já mudou um pouco, hoje em dia já não é mais assim, já a liturgia evolui bastante, e o padre passou a rezar na língua vernacular, ou seja, na língua do país que ele está, e não mais em latim, que era uma língua unificada no mundo inteiro. Bom, isso parece pouco nos dias de hoje, né? Mas foi muito grande essa mudança, foi uma coisa assim que chacoalhou as estruturas da igreja. Ora, e os padres não sabendo muito lidar com isso direito, porque era tudo muito novo, como é que nós vamos fazer e tal? Henrique era uma pessoa muito ilustrada, um artista, estava num movimento confiável da igreja, que tinha sido acolhido pela Igreja Católica, e ele tinha uma retórica, um modo de falar muito que envolvia a gíria, que envolvia já naquela época, na década de 60, né? Nós estamos falando aí antes de 1968, que teve outra guinada no mundo, né? Nós estamos falando aí do ano de 1965, 1964, 1965, quando o concílio começa a ser aplicado, né? E o Henrique chega aqui, os padres nem sabiam direito essa nova catequese, essa nova forma de falar, porque não era só num aspecto formal que havia tido as mudanças, se queria também um diálogo com a modernidade. De fundo, a igreja, no concílio, no fundo é isso, a igreja quis buscar uma ponte com a modernidade. Quem era a modernidade? Os intelectuais, entre tudo os intelectuais de esquerda, Kant, esse pessoal, todo esse mundo acadêmico que desembocou na Revolução Francesa e no regurgitamento do aspecto clerical, né, que houve um embate muito grande entre religião e ciência, etc., o Vaticano foi uma tentativa, pelo menos é até hoje, uma tentativa de abrir-se ao diálogo da modernidade, tentando enxergar as verdades que existem na modernidade, né, à luz da própria verdade, que crê ser inspirado, né, Evangelho, da Bíblia, Jesus Cristo e tal. Quer dizer, se existe uma verdade absoluta, não pode estar nada fora dessa verdade. Então, a igreja raciocina assim. Se tem algo de descompasso entre nós e ciência, então é que a gente não chegou a entender a ciência direito, ou a ciência não chegou lá ainda direito. Porque, no fim, todo mundo tem que se encontrar. Bom, caminhando nessa esperança, Henrique chega aqui e começa, então, com essa linguagem nova, de gíria, papo furado, isso é não sei o quê, tal. Os padres boiavam nessa linguagem, mas ele cativou a juventude. A verdade é essa. Então, eu me lembro, eu era criança, quer dizer, eu era uma criança mesmo, de 6, 7 anos, eu me lembro perfeitamente, as palestras do Henrique eram cheias de gente, todo mundo... Olha, você viu aquele cara malucão que chegou aí e está falando, ele fala gíria, os mais velhos desconfiaram e torceram o nariz, né? Nossos pais, etc., e esse cara aí, minhas tias, eu me lembro minhas tias criticando, entendeu? Esse cara aí, ele não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, papapá. Mas os jovens ficaram assim, ó, né? Porque estava surgindo os Beatles, nós estávamos num período de mudança, inclusive dos costumes social, né? De uma maior abertura da mulher, enfim. Estava tudo virando de perna para o ar mesmo, né? E as pessoas não estavam se dando conta. Aí vem 1968 e a coisa vira mesmo, né? E o Henrique, então, ele começa como religioso, chega aqui, já recebe uma encomenda, ele vem praticamente para a realização dessa encomenda em 1964, eu acredito, ele vinha, mas não sei se ele fixou residência já de início, mas ele vinha e voltava, não sei se ele ficava em São Paulo, ele vinha. Eu me lembro que ele começou a trabalhar na Catedral de Apucarana, primeiro. Fez a Catedral de Apucarana e uma concepção completamente nova daqueles cânones, colocou anjo tocando bateria, não sei o que, tocando
trompete, outro tocando, que eram os instrumentos, as bandas que estavam surgindo. Porque antes, eu sou músico, eu sei, antes um pouco da década de 60, havia umas big bands e tal. Então, as bandas mesmo, de rock, etc., começam a partir dos anos 60. Então, o Henrique vai incorporando isso na linguagem artística dele, né? E quando ele vem fazer, que a segunda obra dele foi aqui na região, foi a capela da escola religiosa da Imaculada, que eram irmãs ligadas ao PIME, meu Deus, aí então ele vira de perna para o ar, porque ele vai fazer um Cristo de aço, que não era o material era gesso, pedra, né? Ele vai fazer um Cristo de aço todo desconstruído. Parecia que o Cristo tinha sido... uma bomba tinha atingido aquele Cristo, entendeu? Era todo desconstruído e tal. Então, o pessoal achou horroroso aquilo, porque não estava dentro, lógico, do repertório daquilo que era belo, para aquele pessoal, que era um pessoal, vamos e venhamos, né? Era um pessoal que tinha vindo da roça, né? Aqui a nossa região é rural até hoje, né? Meus avós, todos vieram da zona rural, eram muito religiosos, que os padres falavam era lei, por isso não aceitavam, né? Mas não é que gostavam, não. Mas era lindíssima a capela, uma visão moderna como nunca antes vista, né? Ele fez uma via sacra que era em detalhes, só de mãos. A mão, a primeira queda, não sei o que, eram detalhes, era uma coisa extremamente sintética, uma visão assim, que todo mundo estava acostumado com aquele neo-barroco, aquela coisa romântica, né? E assim, com aquelas caras e tal. Henrique era muito, muito agora, muito aqui, com as realidades, com o homem moderno, sofrimentos, materiais modernos, enfim, é uma revolução. Bom, isso no campo das artes. Depois ele pegou a igreja de Biporã, depois foi pegando a de Abatiá, e o pessoal ia chamando o Henrique, né? Foi tendo trabalho, foi tendo N trabalho. Aí ele precisava de um espaço, ganhou do prefeito um barracão de pau a pique, que era só de terra batida, que é a atual Escola de Artes, né? Que ele transformou aquilo. E o mais interessante, o que eu acho assim, do Henrique nisso tudo, é que era a sua capacidade de comunicação e de agitação cultural. Ele não era um artista, depois, um pouco, na segunda metade da vida dele, ele ficou mais recluso, ficou mais eremítico, assim, como se estivesse numa ermida. Então, você, para encontrar o Henrique, tinha que ir lá para conversar, ele ficou mais reservado. Mas o Henrique, antes disso, pegar aí dos anos 60, 70, a início dos 80, o Henrique era muito ativo socialmente falando, né? Ele não parava, e as pessoas, na Casa de Artes, ele abria as portas, como eu disse, para os músicos, para o balé, para o teatro, sobretudo, do qual ele participava ativamente. Então, as gerações iam se sucedendo, fazendo teatro lá, etc. Eu fiz teatro, meus irmãos mais velhos fizeram teatro, depois eu fiz, depois atrás de mim gerações vieram. Então, ele era um agitador cultural. Não só por abrir as portas e estimular todo tipo de arte, mas também ele se propunha, quando ele fazia as palestras, e o próprio discurso, a retórica do Henrique Aragão, era de uma pessoa provocativa, mas no bom sentido, no sentido assim, de estimular você a ser crítico, a você ler, a abrir horizontes a caminho. Eu me lembro quantas vezes eu me escandalizei com ele, né? Por quê? Primeiro, ele era um cara católico, quando ele morreu, de fato, não era um católico, assim, pois no final da vida que fosse lá na igreja e tal, mas ele era um cara que tinha uma formação católica, porém, ele era um místico. O místico, ele transcende a própria religião, mesmo os místicos santos da Igreja Católica transcendem. Se você fizer uma leitura profunda no São João da Cruz, numa Santa Teresa d'Ávila, etc., eles transcendem muito essa questão imanente da igreja, dos cânones, etc.
São caras que viajam pelo astral, né? E o Henrique viajou por todas as religiões, ele lia muito, entendeu? E abria, escancarava esse universo para a gente, e deixava a gente curioso. A maior propriedade dele era provocar curiosidade em você, e nunca se conformar com aquilo que estava pré-estabelecido. Então, eu acho que a maior contribuição do Henrique, no meu entender, foi essa. Agora, além disso, além da retórica e do discurso, ele plasmava e vivia uma vida completamente, assim, uma vida invejável, porque, quem pode subsistir de arte no Brasil? Né? Segundo, o espaço que ele vivia, você chegava lá, era uma harmonia completa, era um lugar delicioso, um oásis no meio do caos, você sentia ordem, você sentia disciplina, que ele era um homem, ele não era vou falar uma palavra aqui, não sei se eu posso, mas um porra louca, né? Porque eu sou loucão. Não, nada disso. Estava tudo no seu lugar. Muito bem, ele era um empresário, ele sabia como atuar, como cobrar, entendeu? Só que ele não ia muito atrás de marchand, nesse sentido, ele não tinha muita, não é vaidade, mas a pessoa que é ávida por dinheiro, né? Que muito, agora me fugiu a palavra aqui, mas é uma palavra muito fácil. Quando você tem ambições. O Henrique não tinha muita ambição. Falava, Henrique, estão destruindo a sua obra lá, estão tirando da igreja tal. Eu falei, e daí? Eu falei, e daí? Você não vai fazer nada, Henrique? Não vou fazer nada. A obra foi feita. Se quiserem demolir, destruir, eu não posso fazer nada. Eu não vou fazer nada. Se quiserem fazer, façam. Quantas vezes eu cheguei aí conversar com padres que tinham tirado as obras dele, aqui em Londrina mesmo. Eu falei, mas padre, o senhor podia me dizer onde o senhor pôs essa obra? Que afinal de contas é um patrimônio, as pessoas pagaram por isso e tal. Mas a liturgia mudou, nós tivemos que tirar. Eu falei, tudo bem tirar, mas aonde está? Os padres nem sabiam onde está, né? Talvez tenha virado lata velha, não sei, né? Uma igrejas que eu questionei, não sei onde foi parar, é aquela ali da Sagrados Corações. Isso já há muito tempo, né? Já faz uns 15 anos atrás, mais, acho que os padres daí nem devem mais. Mas eu fui questionar, assim, nós guardamos e tal. Quer dizer, tem muita obra do Henrique perdida por aí, né? Umas obras que eu vi que estavam jogadas assim, meio bem desconsideradas, eram umas pinturas que depois transformaram no templo da Nossa Senhora Aparecida, santuário aqui da Vila Nova. Né? Não sei que fim levou, na época era o padre Max que pediu a ele toda uma composição do presbitério, depois também não sei que fim levou. Então, tem muita coisa aí que precisaria, né, ser levantada. Por quê? Porque eu acho que o Henrique viveu mais da metade, ele viveu 84 anos, se eu não estou enganado. Desses 84, acho que ele chegou em Ibiporã, ele tinha 20 e poucos anos, então, quer dizer, a esmagadora maioria da vida dele coincide com a própria história nossa da região. Ele chegou aqui, nossa região era bem jovem ainda, né? Conta-se até um episódio gozado, que faço questão de deixar registrado aqui, que ele veio, antes de pedir a Ibiporã, ao prefeito, um espaço para fazer uma escola de artes para as crianças e tal, ele veio ao Oscar de Novaes, que era prefeito na época, de Londrina. Aí ele chegou para o Oscar e falou assim, olha, prefeito, eu estava pensando em fazer uma escola de artes, trabalho com artes, já fiz isso, já fiz aquilo, etc., e gostaria de saber se não haveria interesse do município patrocinar uma escola de graça para as pessoas, etc. Aí o Oscar de Novaes olhou para ele e falou assim, professor, falou, aqui é uma escola, as pessoas não se interessam por arte, não, se interessam por café e gado. A arte não é muito a nossa praia, diz que ele falou. Aí ele pegou, saiu, isso ele contava direto. E ele saiu e foi lá pedir para o então prefeito Ciro Ibirá de Barros, na década de 60. Aí o Ciro saiu lá da prefeitura, falou, aquele galpão ali nós estamos desativando, você te serve aquilo lá? Ele falou, se serve. Era um galpão de
pau a pique e tal. Ele falou, mais que serve. Ele falou, então eu vou pegar aquilo. E ele transformou aquilo numa Vila do Arcozelo, como na época havia também no Rio de Janeiro, um outro, Pascoal Carlos Magno, que foi um diplomata e embaixador do Brasil, que tinha uma vila no Rio de Janeiro cultural, ele chamava Pascoal Carlos Magno, chamava Vila do Arcozelo. E ele, depois que morreu, tristemente, me parece que se desfez essa vila, onde tinha muitas obras de arte, eu não sei se existe ainda, mas nunca mais. E o Pascoal chegou uma vez a visitar aqui, a Escola de Artes e tal, né? Enfim, era um lugar de agitação cultural, o Henrique um agitador, e ele fez muita diferença, eu acredito, e aí a repercussão dessa diferença, né, está plasmada, graças a Deus, está bem preservada, ficou lá como um museu de arte agora, né? Eu tenho notícias também de que uma chácara que ele tinha também com uma série de obras de arte, a prefeitura conseguiu, através de permuta, reaver, e não sei, por esses dias, o Jaime sabe dizer melhor, né, Jaime? Isso. Que logo vai passar para uso público, então vai ser uma coisa para o turismo também muito interessante, o turismo cultural. Né? Isso vai só reforçando Ibiporã com essas estruturas, né? Ibiporã está com bastante infraestrutura na área da cultura e superestrutura também, né? Então, eu acredito que é uma tradição que não tem volta mais, né? São 33 anos de consolidação da Fundação Cultural, e eu acredito que nenhum prefeito vai ser doido de dar um passo para trás, nesse caso, né? Eu acho que a coisa tomou um corpo muito vivo e vai, oxalá, todas as cidades aqui da nossa região sigam esse exemplo e a gente feche mesmo esse círculo de cultura, porque é como dizia Dostoiévski, né? Só a beleza nos salvará, a grande beleza, né? Não é a beleza superficial, mas a beleza, aquela beleza da verdade, daquilo que é verdadeiro, daquilo que fica, daquilo que constrói, daquilo que realmente produz um homem e uma civilização melhor, né? Bom, o que eu tinha para falar é mais ou menos isso. Eu falo demais. Marcos, depois de você ter falado sobre essa rica história do Henrique, tanto profissional quanto pessoal, seria interessante você falar o que você leva de exemplo, de inspiração para a sua vida, tanto profissional quanto pessoal, dele, que você aprendeu com ele. Sim, sem dúvida. Eu peguei uma influência direta, um impacto direto, eu fui exposto a essa radiação henriquiana com 5 ou 6 anos de idade, porque ele morou em casa 3 anos com meu pai era muito religioso, e eles se adoravam conversar, trocar ideias, etc. E foi um período muito rico para todos nós, né? Porque minha casa virou um centro de cultura. Os jovens vinham e se reuniam 1, 2 vezes, tanto para questões de diálogo religioso, político e cultural. E tinha uma radiola que o pessoal, depois que passava, todo mundo dançava, e era uma festa contínua, regada a pipoca e quiçuca, porque a gente era muito pobre, né? Mas tinha um coração muito disposto. Meu pai era muito austero, mas ele era um homem muito aberto, assim, em termos de novidade, né? Era um homem conservador, mas ele via naquilo tudo uma coisa nova, e ele abraçou aquilo e deixou a gente se expor a isso, né? Porque se fosse um outro tipo de mentalidade, jamais a gente teria chegado ali. Bom, eu acho que a influência do Henrique, para mim, é total, porque, por exemplo, eu acho que só fui fazer arte, música, e insistir nisso, porque eu sofri muita oposição dentro da própria família, para fazer música, principalmente, arquitetura nem tanto, mas música, sofri muita oposição, e eu tive que enfrentar com muita garra e coragem, porque na minha se a família deixasse, eu teria ido embora, fazer teatro. Eu tivesse tido um apoio, eu teria sido, sei lá, um artista lá, teria ido embora, né? Mas como não tinha condições mesmo naquela época, nem financeira, nem nada, o impacto do Henrique foi total, por exemplo, sobretudo na arquitetura, né, que eu sempre gostei. Ele, por exemplo, ele era um arquiteto
é inato, quer dizer, você vê na escola de artes, quem conheceu a escola como nós conhecemos, que era um barracão, imaginem um barracão que só tem pilares de madeira, só, e o telhado. E ele foi organicamente construindo aquela escola aos poucos, tudo muito, muito, muito simples, mas com um bom gosto, uma harmonia nas coisas. Ele tirava a solução da manga, né, criativas, mas únicas, super originais, e aquilo tudo chamava atenção, porque antes não existia nada daquilo, a gente era tudo na base do improviso, não existia a arquitetura era uma coisa para ricos, entende? O máximo que você tinha era um engenheiro, mas o engenheiro não tem formação humana para arquitetura, né? Então, essa visão de arte e tal, né? Então, a gente não tinha, era um mundo, assim, o urbanismo, tudo é muito, como eu diria, muito árido, né? Não tinha essas incorporações, a não ser aqui em Londrina, o Lago Igapó, algumas coisas de arquitetura e tal. Henrique vem mostrar esse organicismo, né? E começa a trabalhar com plantas, ele amava plantas, ele conhecia as plantas, sabia como tratá-las. Então, era tudo muito, com o Henrique, era tudo muito orgânico. E esse organicismo foi influenciando também muito forte, por exemplo, na minha vida, tenho certeza que eu, claro, tenho na genética essa coisa da música, minha mãe cantava em coro, minha mãe era solista, tudo, mas tudo em nível amador. Profissional mesmo, ninguém quis enfrentar, porque a arte sempre é problemática para sobreviver, né? Ainda mais num país como o nosso. Então, a gente era muito desencorajado nesse sentido. Mas, ao conhecer o Henrique, eu queria aquilo, eu queria viver aquela harmonia, queria ter um espaço bonito, de astral, como ele tinha, né? Embora fosse simples, tudo, mas era de uma harmonia. Ali você podia sonhar, você podia ser quem você queria, enfim. O Henrique mostrou muito mais do que arte, simplesmente, né? Ele mostrou que era possível ter um estilo de vida bacana, legal, honesto, ético, e você ajudar as pessoas através da beleza, produzindo beleza e tal. Beleza. Marcos, que participação, hein? Para quem imagina que o documentário só tem 20 minutos, falar da vida, divididos em várias pessoas. Desculpa, cortou o microfone? Finaliza aí, Marcos. Eu queria fazer uma pergunta. Uma pergunta, na verdade, é um comentário. Certo. Diga, Edmeia. É que aparece ali como Univil, né? Mas eu sou Edmeia. Você que é de Maringá, Edmeia? Eu sou. Ah, tá. Então deixa eu só ler para os demais que estão acompanhando. A Edmeia colocou assim: eu sou de Maringá, cresci tendo à frente o Monumento Pioneiro como referência na Praça 7 de Setembro. Para nós, como a obra é uma pessoa sem roupa, chamavam de Peladão. Esse é o apelido dela em Maringá e, inclusive, um monte de gente conhece, né, o Monumento ao Desbravador como Peladão, né? Não sabia que era dele, você não sabia? Não, então, eu não sabia. E, na verdade, eu aprendi hoje, não só isso, mas lá é o Monumento ao Desbravador ou ao Pioneiro? O chamado... Desbravador, eu acredito. Desbravador. Na internet está como Pioneiro. O Desbravador chama, o Desbravador. O Desbravador. Eu acho que é o Monumento ao Pioneiro e o monumento chama O Desbravador. Vai ver que é isso. Isso mesmo. E aí tem um terceiro nome, que é a Praça do Peladão, que inclusive teve um tempo em que algumas pessoas quiseram colocar, eu acho que agora tem, né? Na verdade, colocaram uma folha de parreira na frente. De parreira, não sei, sabe? Aquelas... Sim. Mas o que me encantou, na verdade, é não só aprender que um monumento que fez parte da minha infância é do Henrique Aragão, mas como também perceber que monumentos de outras cidades também são dele, né? Eu vi ali Cianorte, se eu não me engano, Porecatu, é isso? Porecatu. No Campo Mourão também? Também. Mourão, não sei. Tem? Eu não me lembro agora. Campo Mourão, o Daniel está falando que sim. Então, assim, que eu sabia, né, que o monumento aqui de Londrina era dele,
mas eu gostei demais de saber da história dele e como que ele, a sua arte, ela vai para além de Biporã e Londrina, né? Com certeza. Bem Obrigado, Edmeia, por essa partilha aí. Verdade, existe um catálogo, né, um livro que foi publicado em 2015, deixa eu ver, 2021, acho que isso mesmo, 2015, Henrique de Aragão, Obras Públicas, que tem algumas das obras, muitas delas não são sacras, esculturas públicas, né, que é um compilado de uma dissertação de mestrado da Universidade Federal do Paraná, de uma professora chamada Isabelle Catuz, que reuniu depoimentos, poemas e fotografias de várias obras. Ali tem um pouco de forma visual, mas nós temos, e a gente disponibiliza sempre no site da Secretaria de Cultura aqui, um link do Dicionário de Artes Plásticas do Paraná, e daí é uma dezenas, centenas, talvez, de obras espalhadas, muitas delas no Paraná, mas também em outros estados, né? Então, ele é mais conhecido realmente em Londrina e Biporã. Em Londrina, talvez a maior, porque ela é muito grande, é aquela ali que ficava próximo da rodoviária, né? O monumento O Passageiro, né? Mas, gente, desculpa, eu acho que a gente está mais ou menos dentro do horário, né, de finalização. Agradeço muito ao Marcos Pelisson, né? Foi um depoimento aí, um testemunho de vida, falou sobre história da arte na Europa, a questão da arte sacra na igreja e também esse movimento, né, como que começou a despontar, né, essas obras mais provocativas do Henrique de Aragão na década de 60, né, a aproximação dele com a Igreja Católica. Ele é um artista que deixou também várias outras linguagens, né, mas a arte sacra é uma expressão muito forte do trabalho dele. Então, eu agradeço ao Marcos, né? A gente está com o tempo meio casadinho. Teria só um agradecimento final, Daniel? Sim, dizer que foi muito gratificante produzir esse filme sobre o Henrique de Aragão, um artista que agora eu vou levar no meu coração. Infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-lo, não conheci ele pessoalmente, mas depois de ter conhecido essa história linda dele, tanto profissional quanto pessoal, vai ficar aqui no meu coração. Todo esse exemplo aí que ele deixou para a cidade de Biporã e região, e que vai ficar aí por muito tempo, assim, de geração em geração, principalmente agora com esse documentário aí, totalmente dedicado a ele. Muito obrigado, gente, pela participação. Beleza, eu posso fazer Daniel. uma última pergunta, Jaime? Diga, Edmeia, fica à vontade. A Casa de Artes Paulo VI é onde tem as obras dele? Muitas das obras dele. Deve ter ali mais ou menos umas 100 obras que estão catalogadas e tal. Né? E o processo de inventário oficial, né, que demandaria... tem, por exemplo, a Associação Henrique de Aragão iniciou, né, nós fizemos com a secretaria, né, após a morte dele, a questão de quantificar, né, o memorial descritivo de todas elas é um trabalho que está em desenvolvimento, mas uma boa parte delas estão ali. Ali, que está inclusive no jardim, é isso? Na área externa, na área interna e também o ateliê de produção dele nos fundos, né? E a gente pode visitar. Está aberta a visitação, né, receberíamos vocês com a maior alegria e tal. E já fica o convite, quem quiser conhecer numa sessão assim mais um glamour à noite e tal, fica quarta-feira à noite, às 20 horas, a exibição desse documentário em alta, né? Em Full HD aqui na tela do nosso cinema, né? Um telão de cinema. E depois percorrer ali a Casa de Artes, né? Vai se mostrar também que, além da Galeria de Artes, que é onde fica a casa onde o Henrique morava, o quartos, o memorial ali que ficou da vida dele, também esses espaços externos que respiram arte, né? O Teatro de Arena, que é um teatro aberto, que antes de haver o Cine Teatro fechado aqui já se apresentava muitas peças, é um pouco do que o Henrique diz, né? Lá nos fundos. Então, lá vai ter dança, teatro. A gente vai ter, durante essa semana, amanhã, recebendo público infantil, 5 turmas de escola. Na quarta-feira, idosos, né? Adultos. Na sexta-feira, público de professores, tanto aqui na Casa de Artes quanto no Museu do Café, lá embaixo. Então, desde já a gente agradece pelo esse espaço. Desculpa a gente ter invadido um pouquinho do horário da segunda apresentação, né? Eu vou finalizar aqui.
Lembrando a todos de preencherem o formulário que está no chat, né? Tem o link do formulário, é um pedido, né? E é muito importante que vocês preencham a avaliação dessa atividade também para valorizar este evento, né? E é um trabalho de logística, é um trabalho de apoio muito importante da Unifil aqui que nos, né, tá junto conosco nesse evento. Obrigado já antecipando ao professor Leandro Henrique Magalhães, que é o nosso contato maior lá. Então, preencha esse formulário pelo Google, né? Tem uma mensagem também aqui da Malu Fontenelle, do Museu de Arte, que já vai entrar aí, provavelmente, né? Eu vou deixar com vocês ela parabenizando o vídeo, né? E parabenizando os painelistas. E deixando claro mais uma vez, esse vídeo nós vamos postar provavelmente até o final dessa semana, sexta-feira ou segunda-feira da semana que vem. Vamos divulgar amplamente nas redes sociais. Ele no YouTube, né, da Secretaria de Cultura e Turismo, daí vocês vão poder parar e tal, e contemplar. E, de repente, eu deixo um link também do acesso às demais produções que nós temos lá no próprio canal do YouTube da Secretaria. Desculpa e muito obrigado, Danilo. Um abraço a todos. Ô Jaime, tem muitos alunos aqui do Museu Histórico, eu não sei se todos eles sabem, eu quero dar um recado. Para entrar agora na atividade que começa 3h20, 15h20, tem que entrar no link dessa atividade. Então, é o mesmo link, viu, Edmeia? É o mesmo? Eu ia fazer esse então, chamado. Desculpa Já a intromissão. estamos todos e todas aqui, Edmeia, o Jaime, agradecer o Marcos, ao Daniel, e convidá-los, né? E convidá-los também, né, para permanecer na sala. A gente vai fazendo pelo mesmo link a próxima atividade, que é intitulada Paulo Mentem e o Universo da Gravura. Assim como o Henrique teve uma importância e participou aqui, né, dos processos de criação e produção cultural em Londrina, e um destaque, né, da história com Ibiporã, como a gente conheceu um pouco, a gente vai falar do Paulo Mentem, que tem uma importância demasiada para a cultura da gravura no país todo, mas especialmente aqui para o Museu de Arte de Londrina. Teremos aqui Rafael Mentem, Priscila Perudi e a Sandra Joia. E, assim como o Luiz também deu a ideia pelo chat, a gente faz uns 5 minutos de intervalo, sabe, gente? Para ir ao banheiro, pegar um cafezinho, pegar um copo d'água, né? Para a gente aguentar a segunda jornada aqui da atividade, tá? Mas quero pedir encarecidamente para Marcos, Daniel, Jaime, que, né, conduziram a atividade inicial, permanecerem também, que aí a gente consegue partilhar mais impressões aí sobre artistas que deixaram legados aí para a produção cultural Eles, regional. inclusive, conviveram, desculpa te interromper. Sim, a gente tem fotografias aqui dos dois, o Paulo Mentem visitando o Henrique na Casa de Artes, né, e com certeza o Henrique aprendeu muito com gravura também, com o Mentem. Então, fica aí, por favor, Marcos. Maravilha, vamos ativar essa memória, tá? Então, fazemos a... Sim, fizeram muito amigos. Aí, Marcos, vamos ter uma prosa boa, então, na sequência, para ativar essa relação contemporânea dos dois, né? Damos os 5 minutos do cafezinho, já voltamos, tá, gente? Fiquem com a gente. Perfeito.